João, capítulo de número 2. É uma passagem bem conhecida, mas foi um texto que o Senhor nos colocou no coração para que nós deixássemos esta reflexão bíblica. João, capítulo 2, eu quero ler um texto para não ficar um pouco deslocado, e ler até o versículo de número 11. Geralmente a gente lê um texto curto para ministrar uma palavra, mas para facilitar a compreensão deste episódio, gostaria de ler todo este texto que encerra no versículo de número 11. A epígrafe, que é o tema do acontecimento, diz: as bodas em Caná, a água feita em vinho. O texto sagrado nos diz: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Se alguém está com a NAA, diz que cerca de 100 litros. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, e bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus queridos irmãos, está aqui uma palavra, um acontecimento, como já dito, bem conhecido nas poucas ministrações que eu trago à igreja, e essas ministrações são evangelísticas. Eu me aproprio, gosto de me apropriar das narrativas do Novo Testamento, muito precisamente dos acontecimentos que se deram durante o ministério terreno de Jesus, porque entendo que além de belas histórias, nós temos ali a revelação da graça, da bondade, do amor e do cuidado de Deus para com a humanidade. Nesse texto que eu já falei, é bem conhecido, é interessante pontuar que Jesus Cristo, com a encarnação, ele não somente assumiu as prerrogativas humanas e também a identificação com a humanidade, mas ele também participou das vivências sociais, das relações sociais. A gente vai ver o Senhor Jesus participando de encontros religiosos, Jesus Cristo participando de reuniões públicas e privadas, e também de cerimônias sociais, a exemplo aqui da festa em Caná da Galileia, ou das bodas, como é chamada, as bodas em Caná da Galileia. Isto mostra que o Senhor Jesus era um ser sociável, e também era alguém que se interessava, que tratava com estima as famílias. E eu entendo que hoje, se tratando de um trabalho voltado para a família, pensei em trazer esse texto que vai nos revelar coisas extraordinárias a respeito de Jesus, pelo menos em 3 momentos. Nesse texto a gente pode dividir a história em 3 fases, ou em 3 momentos: aquilo que é previsível, o imprevisível e o surpreendente. E por isso que eu coloquei, para ficar mais fácil pedagogicamente, para trazer esta palavra, eu coloquei a expressão surpreendido com o melhor de Deus. Dá para repetir? Diga: surpreendidos
com o melhor de Deus. Glória ao nome de Jesus. Queridos, primeiramente com relação a este primeiro tópico que eu disse, o previsível, nossa vida, a vida da família, ela é marcada por previsibilidades. A nossa querida irmã que passou aqui já leu o Salmo de número 127, e ali demonstra uma ação previsível, que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar, não vigiar a cidade, diz o texto, em vão vigia o sentinela. E este texto, que é um texto poético, e todos são sabedores que o texto poético tem uma linguagem conotativa, está ali se referindo de projetos sem Deus, de projeções que as pessoas elaboram sem a presença de Deus. Qualquer família, nas suas previsibilidades, se não encaixa, se não coloca Jesus, a chance de fracassar é muito grande. Então, todas as nossas previsões, Jesus precisa estar presente. Se você me entende, diga amém. A gente aqui vê, nesse primeiro texto, exatamente uma previsibilidade, um casamento. A história começa dizendo que, ao terceiro dia, fazendo uma reflexão ao encontro de Jesus com Natanael, já tinha passado 3 dias, diz que fizeram-se umas bodas em Caná. Então realizou-se um casamento. E claro que casamento é alguma coisa pensada, calculada. Há um cronograma, há um orçamento, há um plano de ação para que isso se desenvolva. E ali estava acontecendo esse casamento no pequeno povoado Caná da Galileia, porque existia uma outra Caná na Síria. E aí o escritor, querendo mostrar o destaque de que o acontecimento se deu numa outra Caná, numa Caná Galileia, que era um povoado, uma vila pequena de pessoas pobres. E ali aconteceu este casamento Caná se tornou o palco, se tornou o cenário do primeiro milagre de Jesus. Era um lugar pequeno, era um lugar que geograficamente, estruturalmente falando, não tinha beleza nenhuma. Mas foi ali que Deus escolheu para realizar o primeiro milagre, glória a Deus. E a gente aqui já vê uma coisa bonita, porque Deus não está interessado apenas em coisas apoteóticas. Deus pode estar presente numa família nobre, mas a família mais humilde, mais simples, morando numa choupana, Jesus pode estar presente, glória ao nome do Senhor Jesus. E se Ele estiver presente, coisas grandiosas poderão acontecer. Diga glória a Deus. Então, ali aconteceu este casamento, e o texto bíblico nos fala, ainda no versículo de número 1, e estava ali a mãe de Jesus. Essa expressão sugere pensar que Maria talvez não fosse convidada, ela fosse uma pessoa importante naquela família. Há quem diga até que esse casamento se dera por alguém da família, ou muito chegada a Maria, e sugere-nos pensar os escritos, a narrativa, que ela fosse alguém que estivesse ali também para ajudar a família. A gente vê isso nos versículos 3 e 5, na interferência, em toda a transitoriedade de Maria nesse cenário. Parece que ela era uma pessoa que estava ajudando aquela família. Então, diz que ela estava ali. Mas o que é mais interessante dentro da proposta do que eu estou falando, que é de que Jesus esteja presente, eu estou ainda nesse primeiro momento, que é falando das previsibilidades, diz o versículo de número 2, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E essa é a parte bonita, fazendo uma analogia, fazendo uma aplicação. O casal foi inteligente, aleluia, convidou Jesus. Jesus fez parte daquela previsibilidade, era uma coisa previsível. É muito importante, meus amados irmãos, porque quando se convida Jesus para as coisas previsíveis, quando chegar o imprevisível, pode ter coisas surpreendentes, glória ao nome do Senhor. Acontece muitas vezes que as pessoas não convidam Jesus. Às vezes, não convida Jesus no começo, e quando a coisa complica, chama por Ele. Então é melhor chamar Ele na previsibilidade. É melhor convidar Jesus. A família onde Jesus está presente, aqui nós temos diversas famílias, de várias modalidades e classes sociais. E todo mundo poderia contar seus testemunhos, a exemplo da nossa irmã, que trouxe aqui uma experiência difícil
Louvado seja o nome do Senhor. Mas na hora da dificuldade, Jesus estava presente. É verdade, meus amados irmãos, que mesmo as famílias evangélicas, as famílias mais tementes a Deus, problemas difíceis também acontecem com pessoas boas. Pessoas boas também adoecem. Pessoas boas também perdem entes queridos. Pessoas boas também passam por dificuldades. Pessoas boas também sofrem, choram, enfrentam dificuldades. Mas quando Jesus está presente, glória ao nome do Senhor, aí tudo pode ficar diferente. Aleluia. O segredo das famílias vitoriosas é convidar Jesus no momento das suas previsibilidades, no momento dos seus projetos. Aleluia. No momento dos seus projetos de vida. Convida Jesus. Eu quero aqui direcionar esta palavra, desafiar você, inclusive as pessoas que estão acompanhando pelas mídias sociais, pela Rede Brasil. Convida Jesus a fazer parte dos teus projetos. Aleluia. Pode ser um projeto pequeno. Às vezes a gente está realizando um casamento orientado pelo pastor da igreja, e às vezes tem uma plaquinha, alguém entrando dizendo: Jesus é o primeiro convidado. Glória a Deus. E isso é bonito. Se Jesus é o primeiro convidado, aleluia, vai dar certo. Mesmo nas coisas erradas, vai dar certo. Glória a Jesus. Pode chegar o momento da dor. Se Ele está presente, Ele vai surpreender com coisas, aleluias, extraordinárias. Então, queridos irmãos, aplicando essa primeira parte do texto, uma reflexão rápida para as famílias presentes. Inclua Jesus nos seus projetos, que quando surgirem os imprevistos, glória a Deus, Ele pode surpreender com coisas extraordinárias. De fato, aconteceu, porque Jesus fazia parte daquela família. A gente não sabe nomes, famílias anônimas. Eu fico observando que o Espírito Santo tratou de tantos assuntos grandiosos. Tantas ações da misericórdia de Deus foram reveladas a pessoas anônimas, que a gente nem sabe quem era, aleluia. Ninguém conhece, ninguém sabe nem o nome. Nós não sabemos aqui o nome dos noivos, o nível social daquela família, mas a gente sabe que aquela família convidou Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aí a gente vai para o segundo momento dessa história, que é o imprevisto. Imprevisto é aquilo que não se prevê, aquilo que não se coloca no projeto. O previsível é organizado, o previsível é, na verdade, elaborado, milimetricamente calculado. Mas mesmo com as nossas previsibilidades, todas as nossas famílias entendem que eu estou falando, mesmo com todos os recursos de previsibilidades, mas os imprevistos acontecem. Glória ao nome do Senhor. O versículo de número 3 vai nos falar exatamente da previsibilidade quando diz: e faltando vinho, aleluia. Olha aí, talvez um erro de cálculo ou consumo exagerado. As bodas dos tempos bíblicos não era como a nossa, que demora horas. O casamento bíblico na cultura oriental aconteciam em pelo menos 7 dias. E aí o chefe da cerimônia, chamado no texto bíblico de mestre-sala, juntamente com a equipe cerimonialista, talvez por um erro de cálculo, ou talvez pelo consumo exagerado dos convivas, faltou vinho. E diga-se de passagem, queridos irmãos, que o vinho era o elemento mais importante de um casamento. Falta vinho era considerado uma catástrofe social. Falta vinho numa festa de casamento era um ato de constrangimento para a família. Falta vinho numa festa de casamento era transformar aquela família em objeto de xingamento público. Quem sabe, e ali é como diz um provérbio, inclusive um provérbio judaico, que sem vinho não há alegria. Então a tristeza permeava aquele ambiente. Quem sabe, vinho é símbolo de alegria. Quem sabe eu me dirijo aqui a famílias que faltou o vinho no aspecto simbólico. Talvez já não tenha alegria. Talvez o inimigo tenha projetado para que a sua família entre em uma catástrofe social, seja objeto de escárnio, seja objeto de zombaria. Você talvez esteja à beira de um constrangimento, aleluia. Mas se Jesus foi convidado, a história da família não termina em catástrofe. Você pode glorificar a Deus?
Quem convida Jesus, os problemas não se transformam em catástrofes. Quem convida Jesus, mesmo quando os imprevistos acontecem, glória a Deus, se Ele está presente. E é interessante, meus amados irmãos, pontuar aqui, é por isso que nos força o texto a acreditar que Maria fosse alguém interessante ali, alguém que não fosse meramente uma convidada, porque a gente vai ver a ação proativa dela. Mas certo é que faltou o vinho. Como lidar com os imprevistos desafiadores? Aleluia. As famílias aqui presentes, de crentes ou de não crentes, como é que a gente lida com os problemas que nos desafiam? Com os imprevistos? Vocês notam que muitas vezes o imprevisto faz com que toda a estrutura da família se desgoverne. Às vezes, a perda, a morte de um ente querido, a gente vê na Bíblia Sagrada, uma mulher que estava a ponto de sua família ser desagregada, esfacelada, porque os credores vieram buscar seus filhos, como moeda para pagar a dívida. Então, quando acontece um imprevisto, parece que a família fica sem chão, parece que não tem jeito, aleluia. Mas Jesus é a esperança das nações, Jesus é a esperança das famílias. Nós encontramos no Novo Testamento diversas famílias desalentadas, pais que disseram: socorre meu filho. Mulheres que quebraram protocolos, caíram de joelho, dizendo: minha filha está miseravelmente endemoniada, socorre. E o Senhor Jesus, todas as pessoas que buscaram Ele com fé, todas as famílias que aceitaram por fé, glória ao nome do Senhor Jesus, teve o alcance da mão poderosa do Senhor. A minha família, por exemplo, a minha mãe deve estar escutando agora em casa, sempre que ela não vai para a igreja, é uma mulher de 75 anos, sempre escuta a Rede Brasil. Aliás, ela cultua, que ela levanta, abre a Bíblia, cultua com a igreja, aleluia. Mas nós éramos muitos religiosos, e aconteceu um incidente na nossa família. Eu perdi um irmão vítima de câncer, com 15 anos de idade. Foi o projeto de Deus para que nós fôssemos crentes, por incrível que pareça, porque nós não queríamos aceitar a Jesus. E a minha mãe, ela fez um voto. Meu pai fez uma promessa. A gente era de um outro segmento religioso. Meu pai fez uma promessa, a minha mãe fez um voto. Porque meu irmão estava ameaçado a perder uma das pernas. E com 15 anos de idade, e não vou contar os detalhes, levou pancada. Nós éramos rurícola, cortador de cana. Ele machucou a perna e outras várias pancadas no mesmo joelho, o joelho inchou. E aí ele veio aqui para o hospital de câncer e suspeitava-se de que ele teria que amputar a perna. Fizeram uma biópsia e chegou em casa a notícia para minha mãe que o Josias poderia perder a perna. Minha mãe disse: se ele não perder a perna, todos vocês vão ser crentes. Vai ser crente e eu, nós éramos em número de 9, glória a Deus. Irmãos, sou o mais velho. Todo mundo vai ser crente. E se Deus fizer um milagre e não amputar a perna. E meu irmão ficou internado no hospital. Com pouco tempo a gente foi visitá-lo. E o médico disse: não tem jeito, vai ter que amputar a perna do Josias. Minha mãe recebeu a notícia, mas disse: com perna ou sem perna, a gente aceita Jesus, glória a Deus. E aceitou Jesus, minha mãe, todos os meus irmãos, menos eu, e possivelmente Josias, que estava no hospital. Nós fomos até ao hospital no domingo seguinte, contar a ele que a família tinha aceitado Jesus. E quando a gente chegou lá, que dissemos a ele: olha, a mamãe aceitou Jesus com todos os filhos. E aí ele mandou o recado. Eu já ia mandar recado para ela que eu aceitei Jesus também aqui no hospital, glória a Deus. Eu ganhei o Novo Testamento e acabei aceitando Jesus como Salvador, aleluia. E meus queridos irmãos, eu não imaginaria que o projeto de Deus para que a minha família aceitasse a fé fosse tão doloroso. Porque eu já escutava alguém dizer assim, que Deus haveria de entrar com salvação na minha família, mas de uma forma muito dolorosa. E meu irmão amputou a perna, mas foi um crente. Era o primeiro que chegava na igreja, uma igreja que não tinha energia elétrica, chamada Pau d'Arco. Eu passei meus 20 anos nesta igreja. Ele era o primeiro que chegava com uma muleta, aleluia. Fazíamos vigília muitas vezes, com ele com o joelho só, e eu tinha que acordar cedo para trabalhar, mas ele tinha aquela fé e aquela dedicação de servir a Deus. Mas resumindo, eu não aceitei. Voltei 3 vezes da porta da igreja, sem coragem de levantar a minha mão.
de erguer as mãos, aceitar Jesus. Eu disse, mas eu quero, minha família já aceitou, meu Deus, eu queria ser crente. E um dia eu estava morando nesse sítio, que eu sempre conto meu testemunho, é o sítio Perdido. Eu estava lá no roçado de meu pai, e um pouco entristecido, porque eu queria ser crente e voltei 3 vezes. E ali mesmo eu fiz uma oração e disse, Senhor, eu queria ser crente e aceitar Jesus. Não sei como. 3 irmãos com Bíblia na mão dentro do roçado apareceu naquele lugar. Glória a Deus. E perguntou, menino, você quer ser crente? E eu pensava que só podia na igreja. Ele disse, mas pode ser crente aqui? Pode. E eu caí de joelhos ali mesmo. Glória ao nome do Senhor Jesus. E a minha família... depois eu aceitei, aí vem primos, vem tios. Outro dia eu estava em casa, recebi um telefonema de São Paulo, uma pessoa que se identificava com um sobrenome de Jeremias. Ele disse, sabe quem sou eu? Eu disse, não, eu sou seu tio, aceitei Jesus aqui, glória ao nome do Senhor Jesus. Então Jesus está sempre pronto a alcançar as necessidades da família. Convida Jesus. O inimigo quer tirar a alegria, o inimigo quer que falte vinho, o inimigo quer levar sua família à destruição e à morte. Talvez tenha até alguém aqui com pensamento de tirar sua vida, pensamentos suicidários, mas Jesus Cristo, Ele é a vida, glória ao nome do Senhor. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como lidar com os imprevistos desafiadores? Jesus estava presente na festa, glória a Deus, e isso fez toda a diferença. Se Jesus não estivesse na festa, essa história não estaria sendo contada hoje. Talvez aquela história tivesse sido para momento de zombaria. A família que passou constrangimento em pleno casamento, aleluia, mas Jesus tinha sido convidado. E quando Jesus é convidado da família, a história se torna diferente, glória ao nome do Senhor. Queridos, e aí a gente observa nessa história a ação proativa de Maria, aleluia. Mais uma vez, Maria teve uma ação proativa nesse texto. Primeiro a gente observa ela se dirigindo a Jesus. A informação, quando ela vai, dirige-se ao Filho de Deus, ao seu filho também. Ela diz, aliás, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. A gente não vai aqui nos detalhes teológicos, não é o objetivo desta mensagem, mas o que teria levado Maria a procurar Jesus? Teria sido uma sugestão, como alguns pensam, para que havia assim um conceito de que possivelmente quando acabasse o vinho numa festa, as pessoas mais educadas davam uma mensagem para as outras e as outras saíam para evitar constrangimento. Será que foi isso que Maria queria fazer, comunicar a Jesus para sair sem menos constrangimento à família? Ou será que Maria, glória a Deus, com esta informação, ela não estaria, meus queridos e amados irmãos, revelando ou demonstrando conhecimento na autoridade messiânica de Jesus? A gente não sabe. Sabe-se que Maria foi até Jesus e comunicou, glória ao nome do Senhor, comunicou que estava faltando vinho. Se a sugestão que alguém diz que foi para que fosse embora, certamente Jesus disse, não vou embora, não vou deixar meu amigo, glória a Deus. Não, me convidaram, aleluia. E tem a resposta dele, que é uma resposta também, que cada um tenta dar uma explicação. Ele disse, mulher, que tenho eu contigo? Algumas traduções falam que está mais perto do original, dizendo, mas isso não pertence a mim. Faltou vinho, isso não é comigo, glória ao nome do Senhor. Eu acredito, irmão, pela narrativa, a gente sabe que um texto bíblico não registra todas as falas. Eu penso que a conversa se desenrolou naquele momento, porque quando ela termina de falar com Jesus, ela vai direto aos empregados e diz, façam tudo quanto ele vos disser. Certamente Jesus deu uma palavra ali que alguma coisa ia acontecer. Maria estava certa de que ia acontecer algum milagre, glória a Deus. E por isso ela disse, façam tudo quanto ele vos disser, aleluia. E acredito, meus amados irmãos, que esta oração, esta orientação que foi dada aos serventes, foi o suficiente, glória ao nome do Senhor, para a realização do que eu chamo o surpreendente. Então nós temos o previsível, nós temos o imprevisível, mas agora tem a melhor parte dessa história, que é o surpreendente, que é o milagre, aleluia. O texto nos revela, no versículo de número 5,
Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E aí o versículo 6 já é da narrativa do escritor. E estava ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. 6 talhas de pedras. Eu observo que todos os milagres de Jesus, todos os milagres que Deus realizou, geralmente ele sempre se apropria de algo que a gente tem que está à disposição dele. Nenhum milagre na Bíblia aconteceu de forma unilateral, de forma arbitrária. Deus sempre, quando quer realizar um milagre, e talvez eu me dirijo aqui a famílias que pensam que não tem nada, mas o milagre de Deus pode acontecer com você, glória a Deus. O milagre pode acontecer com um membro da família. Um milagre pode acontecer com aquilo que você coloca à disposição do Senhor. Quando a mulher, que eu já citei aqui, dos filhos que estavam para ser levados, contou a história a Eliseu, Eliseu perguntou: declara-me o que é que tens em casa, aleluia. Eliseu sabia que ia acontecer um milagre, mas o milagre acontece com aquilo que a gente tem à disposição do nosso Deus. E aqui eu quero perguntar: o que é que você tem à disposição do Senhor? Qual é o imprevisto que você está passando? Aleluia. Se você tiver alguma coisa à disposição de Deus, vai acontecer o surpreendente. Mesmo que a gente ache absurdo. Quando trouxeram a Jesus aqueles pães e peixinhos, disseram assim: mas o que é isso para tanto? Mas na mão de Jesus, glória a Deus, na mão de Jesus, vocês observam aqui, irmão, que tinham 6 talhas. E essas talhas aqui, a NAA vai dizer que cada uma cabia pelo menos 100 litros de água. Imagina vocês a magnitude do milagre que Jesus estava para realizar. O que não era nada já tinha acabado. A gente tem aí, para os bons de matemática, que não é tão difícil de fazer a conta, 6 talhas vezes 100, 600 litros, é uma caixa d'água, glória ao nome do Senhor. 600 litros de vinho para aquilo que parecia não ter nada. Se tem alguma coisa para a disposição de Jesus, vai ter milagre, glória ao nome do Senhor. Eu não tenho nada, aleluia. E ela se tornou uma empresária, né? Porque vai vendo, estou falando do episódio lá. Sempre que alguma coisa, mesmo pequena, é colocada nas mãos de Deus, glória ao nome do Senhor, há milagre surpreendente. Quando parecer ser um cenário de derrota, se Jesus estiver presente, tem milagres. Às vezes, irmão, as famílias estão à condição de Pedro, lavando rede à beira da praia. Eu morei por um tempo perto da área praieira, do litoral goianense, e eu sei o que é lavar redes. Lavar redes exatamente nessa condição é quem passou uma noite frustrada, uma noite sem sucesso, sem peixe, nem uma piabinha pelo menos. Pedro estava ali com seus companheiros triste, revoltado, chateado, perdeu uma noite de sono, não tinham apanhado nada. Lavar rede é a história da decepção humana. Talvez você esteja na fase do lavar redes, mas Jesus chegou na praia, glória ao nome do Senhor. Jesus de forma surpreendente chegou. E parece que Jesus gosta das pessoas invocadas, que Pedro era chato. Jesus foi pedir emprestado o barco de Pedro, o mais chato, de temperamento sanguíneo, que se invocava ligeiramente. Quando ninguém te entende, Jesus te entende, glória ao nome do Senhor. Às vezes tem marido que a mulher não entende, tem mulher que o marido não entende, tem pai que os filhos não entendem, tem filhos que o pai não entende, mas Deus entende tudo, Deus entende todos, glória a Deus, aleluia. E Jesus chegou de mansinho e disse: eu quero o seu barco emprestado. O meu sim, o seu barco, aleluia. À noite cansado, estava lavando rede e vem um estranho, que até então Jesus era um estranho, pega o barco de Pedro, se afastou um pouco e começou a pregar, aleluia. E a mensagem de Jesus, irmão, vocês já sabem, não tinha hora para terminar. E depois que Jesus pega, Jesus disse assim: agora você vá, e vá novamente para o mar alto e jogue a rede.
Oh, pelo amor de Deus, a gente lê, acha tão bonitinho, mas ali, irmão, é uma pessoa que não conhece Jesus. É alguém que estava chateado por uma pesca que não tinha sido bem sucedida. Estava lavando rede numa decepção, de manhã, com sono, frustrado, com fome. Quem é pescador sabe o que eu estou falando. 5, 6 horas da manhã, depois de ouvir uma pregação, agora vai Jesus e diz: volte novamente e lance a rede no alto mar. Glória a Deus. Pedro, que não ficava sem dar uma resposta: mas Senhor, nós pescamos a noite toda, não pescamos nada. Aí parece que o Espírito Santo toca nele. É o mestre que está falando, rapaz. Aleluia. Ele disse: mas segundo a tua palavra, glória a Deus, eu vou. Segundo a tua palavra eu vou. E lá vai aquele homem, o pescador, decepcionado, frustrado, chateado, aleluia, obedecendo a palavra de alguém que pode realizar o milagre. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Tem surpresas para aqueles que acreditam no milagre de Jesus. Irmãos, isso aqui é fantástico. Se tem aqui um pescador, sabe o que eu estou falando. Ele lançou a rede como Jesus orientou. E disse que foi tanto peixe. Eu não sei se é nessa passagem, porque tem 2 passagens que falam da quantidade de peixe. Mas tem uma passagem que diz que foi 153. É a outra passagem, não é? Mas essa passagem diz que foi tanto peixe que quase que o barco ia pique, quase que afundava. Foi preciso Pedro dizer assim: vem. O outro barco ficou olhando e Pedro chamou e encheu 2 barcos, aleluia. Pagou, tirou o atrasado, como diz lá no interior, glória a Deus. Jesus presente tem milagre, glória ao nome do Senhor Jesus. Se Jesus está presente, sua família não vai sofrer decepção, ou não vai morrer na decepção, mesmo passando por ela. Então, queridos irmãos, essas talhas estavam ali, que já foi dito quais eram os objetivos. E uma coisa que eu acho interessante, o versículo número 6, o versículo número 7, disse Jesus aos empregados, aos servos estes que já tinham sido orientados por Maria: façam tudo quanto ele vos disser, mesmo que pareça incompreensível. Tem coisas que Jesus manda fazer que é irracional, que a gente não entende, que a gente não compreende, mas se ele mandou fazer, faça, glória a Deus. Jesus estava ali, chegaram os empregados, que Maria já tinha os orientado, e disse: encha. Jesus usa 3 imperativos, 3 verbos no imperativo nesse verso 7. Enchei, tirai e levai, aleluia. Mas eles fizeram na íntegra, glória ao nome do Senhor, obedeceram. Vocês observam que Jesus quer que a gente participe do milagre. Às vezes tem pessoas que quer que Deus faça tudo. Faça, Deus. Mas está escrito na Bíblia: eu te ajudo. Se Deus ajuda, não é fazer só. Ele quer que a gente se torne agente ativo do processo do milagre. Se tem alguma coisa para acontecer na nossa família, Deus quer que a gente participe. Vocês viram, a irmã contaram aqui, quando estava no momento difícil: vamos orar, aleluia. Muitas vezes a gente não pode fazer nada, mas a gente vai pedir socorro. A gente vai dizer, como disse Josafá: a gente é fraco, mas os nossos olhos estão postos em ti, glória a Deus. Sejam agente passivo do milagre. Eles obedeceram. Já estamos marchando para a conclusão desta nossa pequena fala, dessa reflexão, com esses 3 verbos que já falei aí. Deus quer que nós nos torne participe, e eles levaram. Obediência e fé fazem parte, são elementos indispensáveis para a realização do milagre. E aí, queridos, a parte boa é a surpresa que houve aqui, porque diz o versículo de número 9: e logo que o mestre de sala, porque claro, a gente não está aqui, não tem tempo para relatar os detalhes, quando eles carregaram, que encheram aquelas talhas de água, e depois pediram para tirar e levar o mestre sala. E é aqui que tem a parte bonita. O mestre sala experimentou. E quando o mestre sala experimenta, provou da água. E é bonito que ele não sabia, porque talvez ele fosse tendencioso saber do milagre. Ele não conhecia. E foi justa a sua observação. Logo que o mestre sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água,
chamou o mestre-sala, o esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu, até agora, guardaste o melhor. Quantos dizem amém? Não sabia ele que tinha sido água tirado das talhas, mas era o vinho bom, era o melhor de Deus. O melhor de Deus está reservado para a nossa família. Aleluia. Este vinho aqui também pode representar o melhor de Deus, como os efeitos e as bênçãos que a graça de Deus pode proporcionar. A água pode ser os elementos humanos para a salvação, mas Jesus Cristo, aleluia, transforma esta água, te oferece o vinho bom. E aquela família, meu querido amigo, que poderia ser vítima, como já disse, de um constrangimento, passou a desfrutar, aleluia, de um milagre surpreendente. O primeiro milagre de Jesus. O versículo 11 mostra 3 coisas interessantes ali em Caná. Primeiro, glória ao nome do Senhor Jesus. A gente observa que Jesus iniciou seus milagres, ali foi o primeiro milagre. Segundo, diz que Jesus revelou a sua glória. E terceiro, que os discípulos creram nele. A sua vida, esta noite, pode se tornar palco, pode se tornar cenário da ação de um milagre.